mesa já. Não dá pra encerrar ela? Não, vou ficar tocando aqui. Eu sou DJ também, né? Ó, aplausos. Tá valendo? Tá valendo. Primeiro episódio, agora oficial. Agora aplaude aí, Rafael. Você me pega pra uma saia justa, hein, Natália? Aqui é à vontade. É gravado, mas é à vontade. Primeiro episódio do Inspire, agora oficial. Conseguimos. Bispo Marcelo Toschi, Ana Toschi aqui com a gente. Falei certo o sobrenome? É isso aí, Toschi, né? Toschi. Tem gente que fala Toshi, né? A maioria. Mas eu acertei. É um prazer receber vocês, meus pastores, meus bispos, da Igreja Amor e Cuidado, aqui em Araçatuba. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. E a gente vai inspirar as pessoas a conhecer um pouquinho mais de Jesus, um pouquinho mais dessa vida espiritual que eu sei que vocês vivem, né, todos os dias e que é admirável. E como o primeiro episódio é recomeço, eu já quero começar perguntando. Vocês tiveram recomeços? Ou quando, tipo assim, resolvi ser pastor. Como que funciona? Aí virei pastor. Nunca caiu? É sempre, tipo, muito firme? Porque, assim, a gente humano, a gente parece que esfria, esquenta, né? E eu tô numa fase que eu esquentei de novo. Aí eu fico pensando, mas será que esse povo não esfriou nunca? É sempre quente? Ótima pergunta. Uma alegria estar com você aqui, também com o Rafa, junto com a Ana, e participando do primeiro episódio. Que honra. Aí eu me recordo que ela falou assim, olha, enquanto não gravar com vocês, eu não vou começar. Eu falei, Senhor, Leslie, consegue. Não, mas aí você com Deus, porque ele falou, viu? Mas é uma honra, nos sentimos privilegiados. Eu vou falar de mim, depois a Ana pode compartilhar, mas eu gostei demais dessa sua colocação, até porque é importante a gente desmistificar algumas coisas. Achamos que porque é um líder, porque é um pastor, no nosso caso, bispos, claro que temos os nossos momentos, os nossos altos e baixos. Eu nasci, meus pais já eram convertidos, pertenciam à Igreja Batista lá em Tupã, crescemos, mas a igreja era bem tradicional, aquele sistema de uma igreja... enfim, naquela época, né, ela era bem... nós não conhecíamos o avivamento, uma vida fervorosa no espírito, mas uma igreja muito abençoada, organizada, firmada na palavra. Mas eu mesmo, na minha adolescência, eu me desviei. Então nós íamos à igreja porque estava acostumado a ir à igreja. Então é o que eu falo da religiosidade. Então, qual é a chave para tudo isso? Por isso que você me escuta nos finais de semana, sempre de uma forma ou de outra, trazer estas pontuações. O Pai Eterno não está interessado em quantas vezes você vai à igreja. Não está interessado no tamanho da tua oferta, se você dá o dízimo ou não dá o dízimo. O Pai quer relacionamento e intimidade. Então, eu me converti lá pelos meus 18 anos. Foi onde eu, de fato, tive um encontro com Jesus. Aí aquela entrega. Então, foi a partir desta entrega onde, inclusive, veio ao meu coração um chamado para a integralidade. Na verdade, nós até fizemos uma preparação para trabalhar nas tribos indígenas, para levar o evangelho às tribos. E durante estes momentos de preparação, faculdade teológica, depois fizemos o curso de missiologia, veio o direcionamento dos nossos líderes para que ajudássemos na igreja lá em Tupã como pastores de jovens. E a partir daí que Deus foi direcionando até chegarmos aqui. Mas nesse momento onde fomos ao seminário, fomos noivos, depois de um ano nos casamos, pouco tempo engravidamos, veio a Karen. Então, o que eu posso dizer que, vamos colocar só em Araçatuba, são 16 anos desde que chegamos aqui em Araçatuba, em janeiro de 2008.
A nossa vida cristã, Natália, ela é uma experiência pessoal sua com Deus. Então, para quem nos vê pregando, ensinando num púlpito, pode até ter este pensamento, olha, e muitos falam isso, pastor, o senhor é uma bênção, bispo, o senhor, que inspiração, mas você já me ouviu falar de púlpito, de que eu sou humano, eu sou falho, de que eu erro, eu não faço... Ó, quantas vezes, só nesses que eu cheguei de férias, que eu citei pelo menos umas 3 vezes, dos momentos onde eu e Ana temos os nossos acertos, o livro que eu escrevi junto com o pastor Giovanni há 1 ano, Reconectando Gerações, a introdução está falando de um perrengue meu com a minha filha, justamente de um problema, de um momento de crise, e pastor, e bispo, e líder. Então, a nossa vida, ela tem problemas e aflições, e Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Mas a grande questão está na promessa dele. Ele nos dá um conselho: tenha um bom ânimo. Mas, se eu tenho crise, tenho aflição, por que ter bom ânimo? Ele explica: porque eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias. Então, a chave é essa. É nós... Não assim, vamos levar de qualquer jeito, porque se cair está tudo bem. Não, eu quero viver uma vida de excelência, eu quero viver algo extraordinário com Deus. Mas se porventura um dia eu estiver fraco, se um dia eu me sentir sozinho, aquela vontade de chorar, não vale nada, é só você prestar atenção que você vai ver a mão dele estendida para te colocar de pé de novo. Então essa é uma experiência de todos nós, seja eu bispo, seja um membro, né? Não sei quais as suas experiências? Fala para a Nath aí. Bom, para não me delongar, eu fiquei lembrando de uma muito forte que eu passei. E, claro, nós somos todos suscetíveis a termos esses pensamentos, ou momentos assim, né? Onde a gente pensa mesmo em desistir, mas são pensamentos rápidos. Foi quando eu perdi meu pai, que eu entrei numa depressão muito, muito grande. Assim, a princípio eu não aceitava estar em depressão, por ser esposa de pastor, queriam pensar, né? E por estarmos num contexto ainda não vivendo o avivamento, essa paixão pela presença, enfim, tudo isso hoje. Alguns tinham um olhar meio críticos, né? Com relação à depressão, achavam que era até pecado, essas coisas não aceitavam no lado clínico. Então, eu tinha medo até de entender e dizer, sim, eu estava com depressão por conta do que ele ia passar e o que eu ia sofrer. Mas, graças a Deus, passei por isso, né? Então, sim, tem momentos... É, né? Porque é meio que eu percebo assim, né? Eu falando como uma pessoa que vai na igreja, né? Uhum. Você sabe que todo mundo tem problema. Sim. Mas parece que o pastor, o bispo, parece que eles... Não sei se pela forma que a gente acaba vendo, né? Ali o posicionamento diário, parece que as coisas chegam, mas que não chegam igual chegam pra gente, sabe? Parece que é mais fácil, talvez, de sair. E esses dias na internet, eu vendo, nem sei o nome do pastor nada, mas um pastor que tinha abandonado, que tinha deixado de ser pastor. E aí eu fiquei meio que refletindo isso, né? O que poderia fazer um pastor deixar de ser pastor? Porque eu acho que quanto mais você conhece, né? Eu acho que mais difícil... Estou falando errado? Você largar um ministério, você abandonar... Teria algo que faria você abandonar? Que você sairia? Tipo... Nath, eu pensei, em 2008, eu pensei em desistir. Aqui. Essa experiência da Ana com o pai, nós éramos pastores de jovens em Tupã. Estava no início do nosso ministério. Mas aqui, em 2008, quando cheguei, quando foi por volta de outubro, mais ou menos, e passávamos uma crise muito grande na igreja, com os líderes da igreja, e eu cheguei a falar, não, Deus, para mim deu. Eu até cheguei a pedir perdão para Deus, porque eu pensava comigo mesmo, não é possível Deus estar à frente disso tudo e as coisas andando como estão. Então eu me confundi e eu não deveria ter vindo para cá. E na verdade,
Olha só como que são as coisas. Uns 4 meses antes, um pastor americano veio pregar na comunidade do pastor Samuel, isso em 2008, o pastor Danny Bonilha. E eu já estava passando um momento de crise, de dificuldade, de adaptação. Havia apenas 7 meses que eu estava em Araçatuba, mas assumindo a presidência de uma igreja já estabelecida. Então tem toda uma adaptação. Eu era um jovem pastor de 30 anos. E então, nessas adaptações, algumas crises, alguns problemas, eu não tinha com quem me abrir. Então, eu era recém-chegado, você não conhece as pessoas. Eu não queria ver minha esposa preocupada. Então, também não compartilhava os problemas com ela. Porque nós tínhamos a Karen, tinha 9 anos, a Letícia tinha 4. Então, cuida da casa, ali das meninas, a gente quer manter a paz ali. Então, eu me trancava no gabinete, ajoelhava lá, tinha um lugar, ali eu orava, ali eu chorava, me derramava. Ali eu cheguei a pedir perdão para Deus, falei, olha, acho que não era para eu ter vindo, eu não deveria ter aceito o convite de assumir a igreja aqui. E só eu e Deus ali trancado. E esse pastor, então, era uma segunda-feira de manhã, fomos chamados para um café no hotel, e ali ele levou uma palestra só para um grupo de pastores, por intermédio do pastor Samuel. E a hora que terminou a palavra, então ele começou a tocar a mão na cabeça de alguns líderes, de alguns pastores, e liberar uma palavra. Então eu baixei minha cabeça, e aí daqui a pouco a mão dele veio em cima da minha. E ele, falando inglês, tinha um intérprete, e eu me recordo como se fosse hoje. A primeira frase dele foi: eu tenho visto as tuas lágrimas. Nossa. Ali, eu queria entrar debaixo da cadeira, porque é como se fosse o próprio Deus falando comigo. Porque ninguém me viu chorar. Ninguém. Hoje eu sou um chorão. Hoje, qualquer hora, eu me emociono, choro, mas não naquela época. Ninguém tinha me visto chorar. Isso é sensacional, porque falando do nosso tema de hoje, do recomeço, eu estou vivendo algumas coisas parecidas com isso que o senhor está relatando, mas antes de falar disso, eu quero voltar um pouquinho lá na pandemia, tá? Porque eu acho que, falando sobre a recaída, sobre esfriar, sobre desistir, o caminho, né? Viver um caminho de vida para sempre, né? Pensar assim, vou viver até o último dia da minha vida aqui na Terra, buscando Jesus. Eu acho que sim, que foi o que me pegou, e acredito que pegou várias pessoas, e acho que vai chegar no coração de muitas pessoas isso. Eu acho que a pandemia, ela fez com que muitas pessoas perdessem esse primeiro amor. Porque eu, depois que passou a pandemia e que eu não estava mais indo na igreja como eu ia antes, porque eu tive um reencontro com Deus, porque eu fiquei 15 anos afastada. Eu fui apresentada a Jesus criança. Eu era uma criança que amava a igreja. Aí depois eu fiquei 15 anos afastada. Quando eu conheci o Rafa, minha sogra evangélica, orava por uma nora evangélica, mas ela não sabia que ia vir desviada. Mas veio, né? Aí voltei para Jesus, né? Por conta também da minha sogra, mas quem me levou para Amor e Cuidado foi a Raquel, como chama o marido da Raquel? Do André? Do André, Porque eu fui nos Estados Unidos, numa igreja lá, dos amigos nossos, que é batista, e não entendo nada em inglês, mas voltei maravilhada com o jeito da igreja. E aí a Raquel fazia crossfit comigo, ela falou assim, então você tem que ir na Amor e Cuidado, porque é batista também, igual aquela, você vai amar. E foi ela que me levou a primeira vez. E aí tive o que eu falo rebatismo, né? Porque quando eu batizei eu era muito nova, então eu quis batizar agora, adulta, quero me batizar. Aí me rebatizei. E vivi um primeiro amor incrível. E veio a pandemia. E a pandemia, eu sinto que ela deu essa esfriada, né? Porque a gente só via coisa ruim, só morte, muitos dias sem esperança. A gente quase perdeu o pai do Rafa,
que foi um momento também que eu fui muito usada por Deus, que Deus me fortaleceu muito, porque minha sogra ela não tinha forças para orar. Então, eu fui a pessoa que orava dentro da casa naquele momento. Então, eu sinto que Deus me levantou muitas vezes, depois que eu voltei, né, para Jesus. Mas aí, depois da pandemia, eu senti que eu não tinha mais vontade de estar em comunhão. Eu não tinha mais a vontade de ir à igreja. Parecia assim, eu tô em casa, eu escuto um louvor, eu ponho o culto online aqui, né, e fico no celular, tá tudo ok, é a mesma coisa. E a gente sabe que não é a mesma coisa. Que a comunhão, estar lá, sentir, né, o mover, é, tipo, muito louco. É muito diferente de estar em casa. Não que você não sinta, se você quiser, você sente, mas é diferente. Parece que é uma onda, né, uma coisa que começa de um e vai passando pro outro, parece. Vocês, assim, não sei se vocês têm essa conta, como funciona, mas deixaram muitas pessoas de ir, abandonaram, esfriaram? Como que foi essa volta da pandemia, vocês, com esse olhar de pastores? Olha, Nath, a sua leitura, ela é uma leitura bem clara. Realmente, isso aconteceu. Agora, veja, você está falando sobre recomeços. Falou do seu, eu estava compartilhando do meu. Uhum. E perceba que eu disse que eu desisti lá na frente. Mas antes de eu desistir, eu tive uma experiência onde Deus falou comigo fortemente. Eu já vinha orando, chorando, e falou, olha, eu não devia ter vindo. Aí aquele pastor fala, olha, eu tenho visto as tuas lágrimas. Os planos que eu... Aí ele disse o seguinte, eu te trouxe para cá. Qual que era a minha crise? Eu não deveria ter vindo. Mas ele falou, eu te trouxe para cá. Os planos que eu tenho para a tua vida é de fazê-lo crescer, prosperar, planos para esta cidade. E os que hoje fazem você sofrer, verão que eu sou Deus na tua vida. Então, essa palavra selou. Só que essa palavra, de uma experiência muito linda, não impediu de, 5 meses depois, eu falar, chega, eu vou embora. Só que quando eu disse lá na frente, eu não aguento mais, eu vou embora, eu desisti, eu ouvi uma voz. E essa voz disse assim, eu estava no meu quarto, sozinho. A gente passou em frente à primeira casa que moramos aqui em Araçatuba, aqui na Vereadora do Campos. Fica algumas quadras daqui. Estávamos relembrando, ainda a Ana passou em frente, ela falou assim, tá igualzinho. Eu falei, tá do mesmo jeito. E eu estava lá. Ela tinha saído do quarto, eu estava sozinho no quarto. Havíamos tido uma assembleia muito pesada numa noite anterior. E eu falei, chega, eu vou embora. E naquela manhã, no quarto escuro, eu ouvi uma voz dizendo assim, eu posso transformar seu pior momento no melhor momento da sua vida. Então, olha só, dificuldades, experiências difíceis são inevitáveis, virão. O que a gente aprende? O fato de hoje você falar, eu estou retornando, eu estou nesse momento gostoso, lindo, mas isso já é consequência de experiências anteriores onde Deus falou contigo. Então aqui está a chave, porque o mesmo Deus que um dia falou ao seu coração, a palavra dele não cai por terra. Então nesse momento de dificuldade, é para lá que o Espírito do Senhor te leva, para aquela experiência inicial de encontro, que foi um encontro real, verdadeiro. O problema é que nessa visão de religiosidade, as pessoas acham que Deus está com um raio na mão, esperando você tropeçar para mandar na tua cabeça. Mas quando eu olho Jesus mesmo trabalhando com os seus apóstolos, todas as vezes que Pedro pisava na bola, a gente via Jesus com graça, o levantando. Querido, pensa bem, João capítulo 21, né? Ali o João simplesmente disse, vou pescar. Agora, qual que é o contexto rápido para responder? Eu estou na questão da pandemia, mas a gente tem que entender um contexto importante. João, que está relatando tudo o que aconteceu, que é o evangelho dele, diz que Pedro disse, vou pescar. Só que Jesus tinha morrido, ele havia ressuscitado, Pedro e João foram até o sepulcro e lá eles tiveram uma confirmação e disseram um ao outro, ele ressuscitou. Jesus havia aparecido por 2 vezes no cenáculo, feito sinais. A primeira, o Tomé não estava, 7 dias depois ele vai e faz os mesmos sinais de uma forma linda, ou seja, eles viram tudo aquilo. Qual que era o comando? Aguardem, esperem, até que
o outro Consolador virá e vai startar o início da igreja. Só que o Pedro está como? Ferido. O Pedro está... Jesus apareceu, ele tinha missão, ele tinha ordem, e ele disse, vou pescar. Falou, qual que é o problema de pescar, pastor? Nenhum, desde que ele não retornasse para um lugar de onde Jesus disse, larga e abandona, porque não é mais a tua vida. O pescar de Pedro não é o pescar para mim, para o Rafa, que vamos no Tietê para poder brincar. Era o trabalho de Pedro. Quando Pedro diz, vou pescar, ele está dizendo com outras palavras, deixa eu lembrar da minha velha vida. Deixa eu voltar lá, né? Quando Jesus aparece, tem um raio na mão. Eles não pegam nada na madrugada, estão guardando a rede para ir embora. Quem que está na praia? Jesus. O que ele tem? Ele tem churrasco de peixe, pão na brasa. Ele está falando, e aí, pegaram alguma coisa? Pegamos nada. Falou, lança a rede do lado. Jesus opera um milagre, pega uns 153 grandes peixes. A galera chega, Jesus fala, come aí, ó, limpa os peixinhos que vocês pegaram. Ele que faz o milagre e fala aqueles que pegaram. Se fosse eu falava, pai, esses mal acabados aqui, me dá mais 3 meses que eu vou levantar outros 12, porque eu não dou conta. Então, olha o nível. Aí quem que vai à parte? A turma está comendo churrasquinho de peixe, porque era na brasa, o texto fala peixe na brasa, mas o Pedro foi lá arrumar as redes. Jesus vai lá, você me ama? Aí ele por 3 vezes, você me ama? E na terceira, Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pois bem, é só isso que eu quero. Cuida do meu pessoal, cuida das minhas ovelhas. E Pedro, então, se levanta como líder do colegiado apostólico. Não é bacana isso? É lindo. Então, quando você olha para a pandemia, e tem talvez alguns líderes que vai para o púlpito e não entende, como é que pode abandonar? Falou, mas o que cada um sentiu na pandemia é de cada um. Eu tive uma percepção, mas você teve outra. A bispa, o Rafa teve... Cada um teve uma percepção. Eu não tive a experiência do Rafa, que é médico, poxa. Eu tive pessoas... Eu perdi minha avó. Nós perdemos a esposa do pastor Eliezer, que era uma filha querida. Nós tivemos perdas. Mas cada um teve uma experiência única. Agora, eu vou querer julgar se a pessoa... calma. Jesus está com a mão estendida. Vamos renovar. Como é que foi isso para você? Então... Desculpa, Rafa, acho que você ia falar. Inclusive, o pastor Eliezer, eu fiz várias visitas para ele, porque meu pai estava internado na mesma UTI. Olha aí. E eu fiquei sabendo do falecimento da esposa dele. E é uma história... Oi, Rafa. E as enfermeiras não conseguiam contar. E todas as vezes, pela Ana, não sei, os senhores conhecem a Ana que trabalha comigo no plano de saúde. O marido dela é o Fernando, o Centurião, Ana Paula. E ela falava, por favor, vai visitá-lo para dar notícias, porque a UTI é um lugar blindado, né? Ainda mais naquele momento de sofrimento. E todas as vezes ele estava muito esperançoso com a vida, mesmo após a notícia péssima, horrorosa que ele teve. Então como o senhor disse, foi uma experiência... foi uma escola, né? Uma escola que afastou muitas pessoas, não só da igreja, mas até da saúde. Exatamente. Onde deveriam procurar saúde. O senhor, como exemplo disso, mudou bastante de vida. As pessoas começaram a fugir da saúde, fugir dos médicos, ficaram trancafiadas. Isso não é uma coisa de Deus, né? Exato. Acredito que não. E a do Eliezer ainda, gente, porque de verdade, eu achei que eu iria perder o Eliezer, porque ele primeiro ficou internado, e ele tem asma. E eu orava, falei, Senhor, no meu coração eu achei que fôssemos perdê-lo. No dia que ele sai da UTI, que era um milagre, a esposa está sendo colocada. Os dois se cruzaram literalmente nas macas. E ele saindo da UTI, ela entrando, e ele falando para ela, eu te espero lá no quarto. E aí ela nunca mais voltou. Uau! Como é que eu vou mensurar uma experiência dessa para um filho, para o marido, para alguém tão... Muitos, por conta do que o Rafa até compartilhou, se enclausuraram, se blindaram. E aí vai muito das experiências que você teve quando criança, de casa, com Jesus, o que você conhece da palavra. E aí, Nath, eu quero retornar à sua primeira pergunta.
você já caiu, você já teve recomeço, o que mais te ajudará a permanecer, retornar, é o quanto você está alicerçado na palavra. A palavra de Deus é que promove na sua vida um alicerce. Pedro teve... Eu acabei de citar um recomeço do Pedro. Mas ele teve 3 anos de discipulado com Jesus. E quando ele ouve a palavra, ele se fundamenta nessa palavra, nessas promessas, e retorna. Você, idem. Eu, idem. Eliezer hoje está aí de volta, está nativa, está bem, teve o seu momento de luto, de perda, mas graças a Deus. E tem outros que não têm tanto conhecimento dessa verdade, da palavra, ou experiências com Deus, não conhecem a Jesus, e aí ficam sozinhas tentando lutar com algo, o que é, humanamente falando, quase impossível. Mas aí eu vejo uma coisa também que eu acho incrível, que ao mesmo tempo a pandemia e aí os cultos online, que era o único modo, né, que a gente tinha, hoje ajuda muitas pessoas que são impossibilitadas de estar na igreja e na presença de Deus, né? Porque tem pessoas muitas vezes acamadas, pessoas que trabalham em lugares que, vamos pegar uma pessoa que trabalha no meio de um rio, de um mar, ela não tem como ir no culto, mas ela tem como assistir um culto online. Então, a mesma coisa que pode ter afastado muitas pessoas, o culto, né, online, esfriado. Desculpa, eu lembrei. Pode falar, porque eu lembrei de um. Eu vou falar. Esquenta muitas outras que não têm a possibilidade de estar lá na igreja, até babé em comunhão. Ô, Rafa, não sei se você já viu. Desculpa, Nath, porque tá tão... Mas acho que podcast é isso. Eu me recordei de um desenho dos Simpsons. Aí foi anunciado o apocalipse no desenho. Aí aparece uma imagem de cima, tá a igreja lá em Springfield e o bar do Mo, um do lado da outra. Aí quando sai a notícia, o apocalipse, não sei o que, o pessoal da igreja corre pro bar e o pessoal do bar corre pra igreja. É tipo isso. Porque tem muita gente que se isolou, se afastou, que estavam na igreja e não voltaram, mas teve uma multidão que foi para Jesus, entraram numa igreja, mas que vieram pela internet. Então, que loucura, né? A mesma coisa. Eu não sei, aí quando eu tô nessas de consumir muito, aí eu entro meio que em parafuso, porque agora, né, vamos falar... Agora eu quero que a pastora Ana fala. No seu olhar, como pastora, bispa, é importante estar dentro da igreja? É importante essa comunhão? O culto online. Para quem não pode, ok, né? Não tem possibilidade de estar dentro da igreja. Mas a pessoa que ela tem a possibilidade de frequentar uma igreja, faz diferença estar dentro da igreja? Para mim faz, mas eu quero saber a sua opinião. Com certeza. Com certeza. A palavra de Deus já fala que não, assim, para não deixar de congregar, né? De estar junto. A gente sabe que Deus dá os dons. E os dons não são para nós, são para assim, abençoarmos o corpo, né? O meu dom abençoa você. Então, assim, há muito poder em estar ali juntos, na unidade, em congregar juntos. Sem contar a atmosfera que a gente, né, conversa, a atmosfera ali. Assim, a adoração é diferente. Eu falo, às vezes eu não posso estar na igreja, um filho doente, alguma coisa acontece, eu acompanho, mas eu fico em crise. Falo, como é que pode as pessoas se conformarem, né, e só assistir online? Pode estar ali na igreja, presencialmente não estar, porque é totalmente diferente. Né? Então, eu creio nisso. É diferente. A presença é mais palpável, né? E o que um carrega junto, sabe? Esse poder do que eu e você carregamos e juntos. E aí, pegando esse gancho, eu li um livro agora que eu acabei, mas eu tenho que ler de novo, porque eu sou uma pessoa que eu esqueço muito rápido as coisas que eu assisto e leio. Então, eu tenho que assistir e ler várias vezes. Mas... Eu tenho que lembrar ela que ela já leu ou assistiu aquilo. Mas eu pego algumas coisinhas. Eu nem sei o nome do livro, tá? Se você me perguntar. Mas eu acabei de ler, não sei o nome do livro. É sobre discipulado.
E aí, uma parte do livro falava uma coisa que, quando eu voltei para Amor e Cuidado, eu até falei pro Rafael, eu vou voltar para a igreja, aquela coisa, né? Você jura que manda na sua vida, mas você não manda nada, né? Eu vou voltar para a igreja, só que assim, eu não vou conversar com ninguém, eu não quero ter relação, tipo aquela coisa assim, né? A pandemia me deixou antissocial, eu não quero saber da vida dos outros. Aí no livro fala assim, não tem como você evoluir espiritualmente sem congregar, sem você tá ajudando, né? Tipo, às vezes um irmão ou o irmão te ajudando, orando por você, você orando por ele. Essa troca faz parte do crescimento espiritual, né? Então, eu acho que o online, ele limita um pouquinho isso, né? Essa troca, esse toque, o abraçar a hora que acaba o culto, né? Num dos primeiros cultos que eu voltei, tinha uma seguidora minha, e eu sentei atrás dela. Olha que loucura. E aí depois, eu não conheço, assim, não sei da vida dela, nada. Acabou o culto, eu senti no coração, assim, de ir dar um abraço nela e falar assim pra ela, fica firme, Jesus te ama. Tipo, eu senti essa vontade. Aí acabou o culto, eu fui lá, abracei. E aí ela me apertou, ela chorou, e eu chorei também. Eu nem sabia por que eu tava chorando. Mas eu chorei, porque aquela, né? E depois ela me mandou uma mensagem. E falando que aquilo que eu tinha falado para ela, ela estava precisando muito ouvir. Então, eu fui, né, usada ali pelo Espírito Santo. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou sua seguidora. Mas eu não fui abraçá-la porque ela era minha seguidora. Porque já aconteceu outras seguidoras da igreja que me viu lá e eu não fui depois do culto abraçar. E ela eu senti no coração. Então, aí sempre me vem à mente. Porque eu não quero fazer isso. Só que aí Deus me mostra diferente, né? Mas se você não está lá, não tem como eu fazer você sentir isso. Eu não tenho como te mostrar, né? Esse sentimento, esse amor pelo seu irmão, que você nem sabe por que você está chorando, por que você está abraçando e chorando uma pessoa que você nem conhece a vida dela, né? Posso fazer uma comparação de fora? Pode. De onde vieram seus primeiros amigos, exceto familiares? Meus primeiros amigos, exceto familiares? De onde você conheceu seus primeiros amigos sem ser da sua família? Não sei. Na escola. Você acredita que a escola online é melhor do que a escola presencial? Depende. Não acho. Acho que a escola presencial é normal, óbvio. Vocês dividem na escola presencial das mesmas agonias, das mesmas alegrias, da brincadeira no intervalo. E eu acredito que a comunhão entre pessoas naquele lugar, todo mundo está buscando algo em comum. E aí, todo mundo vai ser amigo de todo mundo, vai amar todo mundo, vai sair mais leve todo mundo. Então não tem... Essa é a minha opinião, tá? Tô entrando aqui do nada, vocês nem estão me vendo na câmera, mas a minha opinião é que com certeza a igreja presencial vai ser muito mais, vai te tocar muito mais. Às vezes uma palavra online, solitária, é bom, mas estar ali, ser abraçado, ou como você mesmo disse, para essa seguidora que abraçou, não sabia, e era aquilo que ela estava precisando. Esse abraço ela receberia em casa? Não. Exatamente. É muito profundo, né? Sabe, a Bíblia fala que ferro é o ferro que afia o ferro. Então, por que a igreja existe? Bom, a nossa igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, nós não nos guiamos por tradição. A base da nossa igreja é a palavra. Então, nós lemos a palavra, interpretamos a palavra dentro do seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural. Então, trazemos a aplicação disso. O que eu falo sempre é que a Bíblia está repleta de princípios que Deus trouxe para uma vida abençoada. São princípios. É um manual. A Bíblia não é um livro de regras do que você pode e do que você não pode. Porque a Bíblia diz que Deus te deu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que a mesma palavra de Deus fala, nem tudo convém. E aquilo que você planta, você colhe. Então, da parte dele vem a instrução do que você vai plantar para colher coisa boa. Então, a questão é essa. Se entendemos que nascemos com uma natureza pecaminosa, caída, que em Jesus ela é restaurada, ok. Se durante essa jornada na Terra
ainda estamos com essa natureza e com ela devemos lutar, porque se você faz o que a carne manda, a Bíblia diz, colhe corrupção. Mas se você semeia no Espírito, então você colhe vida eterna. Então Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, diz que há uma luta constante dentro de nós, essa batalha. O mesmo Paulo diz aos Romanos, uau, muitas vezes o que eu quero fazer, o que eu preciso eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. É uma luta. Então por que ir à igreja? Porque lá ferro afia ferro. Não é porque é um lugar... Eu fico assim, meu irmão. Tem que falar assim, eu não vou para a igreja porque tá cheio de gente falsa. Eu falo, não tá cheio, cabe mais um, pode ir você. Eu falo. É porque todo mundo é imperfeito. É o encontro dos imperfeitos. A começar de nós, líderes, os bispos, somos imperfeitos. Se ficar mirando... Claro que eu tenho um compromisso de viver, sabe, de uma forma ilibada, mas eu acho que o mais importante é como Davi. Davi foi o maior rei de todos os tempos. Eu amo a palavra de Deus porque ela é muito verdadeira. A Bíblia não esconde, não varre para debaixo do tapete os pecados de Davi. E Deus diz assim acerca desse homem, homem segundo o meu coração. Mas como é que pode? Um adúltero, um assassino. Mas ele, quando confrontado, se quebrantava. E quantas vezes o profeta teve que ir lá chamar a atenção de Davi? Quando Deus falava, ele se quebrantava. Então a igreja é um lugar onde você, claro, vai prestar culto ao Senhor. Nós fazemos parte de um projeto, e esse projeto é fazer com que o evangelho seja anunciado. É o que você está fazendo aqui. Eu falo isso lá, e você entendeu. O chamado não se dá apenas para quem está ali no monte da igreja. Quando eu falo dos montes, estou falando dos montes de influência. Você tem o monte da família, da igreja, da política, do entretenimento, do business. Em cada um destes, você está ali como embaixador de Jesus. O que você faz como digital influencer, o que você faz como médico, não é melhor e nem menor do que o que eu faço em termos de reino de Deus. Uhum. Só temos funções diferentes. Então, aqui você é embaixadora, lá também eu sou. Lá eu tenho uma função, aqui você tem outra. E fazemos e cumprimos o mesmo propósito. Então, quando nos reunimos em família, ferro afia ferro. Lá vai ter entreveiro, vai ter problema. Por quê? Ser humano. Você tem no meio da família, poxa. Eu acho uma ignorância, na igreja, não sei o quê, e dá problema. É claro que dá problema. Você no Natal teve problema com a família. Não vai ter lá no meio de milhares de pessoas. Só que qual que é a questão? Não vamos varrer. Quando isso acontece, está apontando alguma coisa que a gente tem que resolver. Por quê? Para melhorar. O que me faz hoje celebrar 26 anos de casamento com essa mulher é justamente permitir que esta confrontação seja ajustada dia a dia para a gente viver amanhã melhor do que vivemos hoje. Então, uma ferramenta, isso aqui online é bom, mas vá para a igreja, participe da célula. A célula eu amo. Tipo, eu falo que... eu até falei para a Cíntia, eu falei, minha aula de quarta é o dia da célula. Eu falei, o que Deus está querendo de mim que agora ele vai pôr minha aula na quarta-feira e eu não vou mais para a célula agora que eu voltei? Aí ela falou, não, mas tem célula de quinta. Eu falei, mas aí não é a sua célula. Ela falou assim, mas você não sabe os planos de Deus para sua vida. Às vezes ele vai ter que te mudar de célula. Eu falei... é verdade, não tinha pensado por esse lado, né? Então, se minha aula é de quarta, eu vou ter que arrumar uma célula de quinta e ficar quietinha, eu falei pra ela. Ela falou, exatamente. Mas agora eu quero mudar para uma outra coisa que eu pensei assim, eu tenho algumas dúvidas, e eu acho que quem assiste também tem essas dúvidas, e às vezes não tem com quem tirar essas dúvidas. Então, eu já vou aproveitar também que vocês estão aqui hoje para tirar essas dúvidas. E uma das dúvidas que eu tenho é o seguinte, tem pessoas que são muito sensíveis e muito suscetíveis ao Espírito Santo. Elas realmente, assim, parece que é de outro planeta, né? Eu acho lindo. Às vezes, eu não sei se isso é orgulho, o senhor me corrige, mas às vezes eu sinto que eu sou de outro planeta com o caso do Espírito Santo. Às vezes eu tenho até medo de me confundir, falar assim, gente, será que eu tô ficando louca? Ou se é realmente
o Espírito Santo está falando comigo. Porque às vezes, eu falo até para Rafael em casa, eu peço às vezes uma coisa para Deus, uma orientação, numa oração da manhã, aí eu ligo às vezes uma pregação no YouTube à tarde e me vem a resposta. Eu falo assim, gente, mas não é tão, mas Deus é muito rápido comigo. Por que ele é tão rápido comigo e com outras pessoas demora tanto? E por que tem pessoas que num culto, de repente, ela já está ali toda no espírito, orando em línguas, às vezes caída no chão, e outras pessoas frequentam por anos e anos e anos, e elas não são batizadas no Espírito Santo, elas nunca... Você fala assim, você já sentiu o Espírito Santo? Ela fala, tipo, o que é sentir o Espírito Santo? E são pessoas que já estão na igreja há um tempo, e nunca experimentaram esse lance de ficar chapado no Espírito Santo, né? Que é maravilhoso. Eu tive o privilégio de ser batizada no face a face, no Espírito Santo. E fui batizada na risada, gente. E é muito bom ficar dando risada por horas. É muito bom. Sabe que você vai explicar isso para uma pessoa que não é cristã? Porque aqui eu quero isso mesmo. Eu quero que as pessoas entendam. Que elas sintam essa vontade, sabe? Eu falei assim, como explicar para uma pessoa o que é isso? Porque para a pessoa que está te vendo, ela vai falar, é louca, não é normal, né? Porque você também, em sã consciência, você não vai começar a dar risada do nada num lugar, porque você tem controle quando é de Deus, você sabe, né, até que ponto você pode. Mas você tá, por exemplo, num lugar que você pode se entregar, na igreja ou numa vigília, né? Você deixa o Espírito Santo te levar. E é maravilhoso, porque quando você volta, às vezes você não consegue nem andar, realmente parece que você tá, né? E aí tem gente que vai passar a vida inteira e não vai... chega a tremer meus músculos. Não vai sentir isso. E aí essa é a minha dúvida. Por que alguns sentem, outros não? Por que uns têm facilidade, outros não? Por quê? Depois você continua. Assim, eu em casa, eu fui a última a me entregar a isso. Eu tinha meus bloqueios, então eu acredito que às vezes, assim, vai muito do aprendizado, daquilo que você foi ensinado na igreja. Eu não fui ensinada a ter relacionamento com o Espírito Santo. Né? Esse relacionamento que a gente tem hoje, de buscar a presença, esse entendimento, essa entrega, essa sede e fome, eu nunca fui ensinada a isso. Então, isso dificulta muito a nossa mente, a entender, e a gente quer respostas, e tem as coisas do Espírito, às vezes a gente não encontra resposta. E aí, quando eu entendi e mergulhei nessa vida no Espírito, né, eu fui, às vezes, entendendo a luta de algumas pessoas, que, assim, algumas têm uma barreira, algumas não querem, né? E eu falo assim, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ele só vem à medida que você se abre, você permite ele vir, e você tem sede e busca, né, por ele. Aí ele vem, faz e enche, derrama os dons, enfim. Mas se você rejeita, que nem quando eu fui no meu face a face, eu tinha tanto medo de ser batizado com línguas, né, voltar falando em línguas e não, vão expulsar o Marcelo da igreja. Nossa igreja era batista extremamente tradicional, então eu tinha essas questões. Eu não quero. E eu não recebi. E foi uma crise minha. Eu falei, por quê? Né, o Marcelo recebeu, as meninas receberam, todo mundo recebe, e eu não. Aí o Marcelo me lembrou, ele falou assim, você lembra que você falou que você não queria? Então eu entendo que às vezes as pessoas não querem, elas estão contentes com aquilo que elas têm, receberam e têm desfrutado com o Senhor e não querem esse relacionamento, né? Mas uma vez que você tem esse entendimento, é impossível você não querer, né? E depois que eu entendi, eu falei, não, eu quero. E eu tive que pedir perdão. Falei, perdão, Espírito Santo, porque eu não sabia, né, quem o Senhor era, o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Eu não tinha esse entendimento claro da palavra de Deus. Aliás, eu fui ensinada no seminário que os dons não eram para os dias de hoje. Né? Os dons extraordinários do Espírito não eram para os dias de hoje. Então, eu acreditei naquilo. E eu nunca mergulhei a fundo na palavra, entende? Mas a hora que você entende, que você mergulha na palavra, você fala, não, né, isso é para mim. E assim, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente também, né? Então, eu entendo que às vezes, para as pessoas que estão fora e não têm esse relacionamento com o Senhor, não conhecem o Senhor, às vezes é difícil entender,
Né? Então, assim, eu saí da cadeira de julgamento, porque antes eu julgava, eu olhava e falava, né, julgava, criticava, enfim. Aí, uma vez que você entende quem é ele, né, e que você deseja e começa esse relacionamento com ele, aí não tem mais como voltar atrás, a gente nem quer, né? A gente fala, não entendo como você não quer, mas, assim, por essas questões eu entendo hoje. Antes, só te cortando, que eu sei que você vai falar. Ontem eu estava assistindo o pastor Luciano Subirá. Gosto muito dele. Ótimo, recomendo. Muito. Assim, ele fala o meu coração de uma forma. E ontem, e assim, Deus é lindo, gente. Eu não sei por que a gente se afasta de Deus e esfria o coração. Aí quando a gente volta, né? Mas aí ontem ele falou isso exatamente. Deus faz a gente viver coisas pra gente ficar com saudade. Quando você lembra, você fala assim, nossa, era tão bom, né? Por que eu deixei de viver aquilo, né? De experimentar aquilo? Quando o Rafael estava com as crises de cólica de rim, que eu não tinha ainda voltado para a igreja, a gente foi na casa da mãe dele, lembra ali? Orar, a mãe dele foi orar para ele e estava tocando Minha Sogra Ama o... Minha sogra ama. Mas tem o cara lá que ela gosta. Esqueci o nome dele. Brandon. Minha sogra ama. Então, na casa dela, vira e mexe, tá tocando, né? E aí, ela foi orar pelo Rafael e tava tocando. E eu não tava indo na igreja, não tava com esse relacionamento com o Espírito Santo, nada. Só que aí, já me veio isso... Ontem, o pastor falando isso, na hora, Deus me conectou naquele momento. Minha sogra orou, do nada, menina. Do nada. Eu caí de joelho no chão e comecei a rir. Eu nem sei como que ele ficou, porque eu nunca tinha visto eu rir daquele jeito. E eu saí dopadinha, assim, da sala. E eu falei, meu Deus. E aí, ontem, a hora que ele falou isso... Olha como Deus já estava cuidando de mim, né? Eu lembrei. Porque do nada... Sabe, eu não tava orando, não tava pedindo, não tava Espírito Santo, arde, queima, não tava nada. Eu tava, tipo, normal, do nada. Eu caí e comecei a rir e a chorar. E aquela coisa que eu não, sabe, maravilhosa. E aí, ontem ele falou, Deus faz muitas coisas, que permite a gente viver muitas coisas pra gente sentir saudade, pra vivê-las de novo. Então, eu acho que a experiência com o Espírito Santo é mais ou menos isso. Quando você esfria, te dá saudade de viver aquilo, de sair de um culto cheio do Espírito Santo, né? Eu acho que é inexplicável. Deixa-me complementar, talvez, um pouco com uma base teológica, pensando nos teus seguidores que talvez não conheçam, né? Que eles falam assim, mas como assim? Espírito Santo? Não, uau, mas assim, rio, como? Tal. E, bem, a Bíblia fala, Deus, ele é um Deus trino, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, intelecto, emoções, vontades, mas que se tornam um em essência. Como explicar isso? Não temos. Nossa mente humana não tem como compreender na completude, vamos dizer assim, mas Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, você vê, por exemplo, na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Lá na criação, Pai, Filho, Espírito Santo. João, no Evangelho, diz que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra, é o Logos, e que ele, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Estava presente na criação. No Gênesis fala, durante a criação, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, até no hebraico, Deus no singular é El Shaddai, mas na criação, no princípio criou Deus, é Elohim. E Elohim, hebraico, tem 2 tipos de plural. Igual ao português, que você coloca um S que pode ser 2 ou infinito, mas o plural 2. Então, Elohim é plural mais de 2. No princípio criou Deus, no plural, os céus e a terra.
Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre situações específicas. Sobre um rei. Saul, o Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou a ser rei. O Espírito de Deus veio sobre Moisés, antes lá de Saul, que o capacitou na liderança do povo. Tanto que quando Moisés termina o seu trabalho, Deus diz, chegou o seu fim. Deus fala, retiro do Espírito que derramei sobre a tua vida e coloco sobre Josué, que vai dar continuidade. Então, os profetas. Então, no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha em circunstâncias especiais. Agora, vamos lá. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Ele já nasce... Jesus, ele não nasce de uma relação entre Maria e José, ele é concebido pelo Espírito. Por quê? Porque ele nasceu sem natureza pecaminosa. Porque só assim para tomar sobre si a culpa da humanidade. Como é que um condenado, se eu nasço com a natureza pecaminosa, eu sou condenado. Eu sou inocente. Não tenho participação de DNA humano. O Espírito de Deus me gerou. Então eu nasço sem pecado. Perfeito. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele era cheio do Espírito. A Bíblia fala que Jesus, quando nasce, ele é Deus. Não estava na criação? Ótimo, mas ele se esvaziou, tomando a forma humana, se tornou um de nós. Ou seja, ele abriu mão de seus atributos divinos durante seu tempo aqui na Terra. Quais são eles? Em especial, onipresença, onipotência, ok? Então, como é que ele fez tantos milagres? No poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos e apóstolos, vocês realizarão as mesmas obras, porque o que eu fiz, eu não fiz no poder dos meus atributos, dos quais abri mão, que foram depois restabelecidos na ressurreição. Mas até a ressurreição, Jesus abriu mão. Ele fez no poder do Espírito. Por isso, ele disse, esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Não os deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador. E agora é que começa esse tempo da segunda aliança, que é fundamentada no sangue de Jesus, que é superior à primeira aliança que Deus fez com Abraão. Por que é superior? Porque é a derradeira. Então essa aliança, o Espírito não vem sobre o bispo, não vem sobre o pastor, não vem sobre um bamba, ele vem sobre todo aquele que crê. É o selo de Deus. Então é ele quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Quando você está num culto, ou da internet, ou agora assistindo o Inspire, ou ouvindo esse podcast. A Bíblia fala, se hoje você abrir teu coração e permitir que o Espírito o convença, e você então depositar, crer, a Bíblia fala, você é salvo. A salvação se dá pela fé. E você só vai ouvir se você receber a mensagem e será salvo se você crer. Então, que coisa linda. O Espírito agora permanece. Ele não vem para um momento, ele habita. Aí Paulo fala, não apague o Espírito, porque ele está. Aí você diz, ela orou, ali eu me rendi e eu estava até afastado, mas quem disse que quando você se afastou da igreja, não foi frequentar, o Espírito de Deus se afastou de você? Ele habita em você a partir do momento que você se rendeu a Jesus. Não tem pecado, eu roubei, eu menti, eu não sei o quê. Ele habita em você. Ele não vira as costas para você. Nesse momento onde nós fraquejamos na carne, na verdade, ele intercede por nós. E a Bíblia fala que a sua intercessão é com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele quer que você viva o exponencial. E você não vive o exponencial correspondendo à carne.
Você vive o exponencial correspondendo aos princípios da palavra que ele te leva a entender, compreender e viver. Por isso que a Bíblia fala que é o dunamis de Deus, é o poder de Deus. E aí tem muitos que se relacionam com Deus somente na letra. Então, ouvem falar do Espírito, acreditam no Espírito, mas não se relacionam com o Espírito de Deus. Só que ele é cavalheiro. Ele não vai arrombar portas. Está ali. Tua sogra orando, louvando. Você, o que você fez? Será que ele veio naquele momento? Ele já estava em você. Você abriu o coração. Você permitiu. E quando você se rende, ele possui. E aí vem as experiências. Então, eu abandono ele, não ele me abandona. Seria isso? Ou... Nós podemos apagar, ignorá-lo. Mas ele vai estar lá? Ele habita em você. Mas e quando a pessoa peca? Ele continua com ela? Mesmo em pecado? Ele está lá. É o selo. É o penhor da nossa herança. Efésios capítulo 1, verso 13. Depois de crestes no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, é o penhor da sua herança. A salvação você não merece, a salvação você não compra, a salvação você recebe pela fé. Então, porque eu briguei com o Rafa, porque eu roubei o doce de uma criança e fiz de propósito, fiz na maldade, porque hoje eu estava no veneno. E é perigoso que ela roube mesmo. Você entendeu? Um doce Tá no ser ela. Vixe. Nessa hora o Espírito Santo fala assim, eu não vou fazer, eu vou embora. Ele habita. Na verdade, no momento em que você fez, ele já estava lá no teu coração. Não é certo. É por isso que às vezes quando a gente faz coisa errada, depois a gente fica com o coração ruim, pesado, arrependida. Perfeito. Por que eu fiz isso? Fica uma coisa ruim. E até que você não vai lá e desfaz. Perfeito. Parece que não passa, né? É isso. Eu fiz uma pós-graduação com Russell Shedd, que foi um dos maiores teólogos que nós tivemos aqui no Brasil. E essa pergunta foi feita para ele. Qual que é a diferença do crente para o não crente? Ele olhou para a gente, mas assim, na lata. Ele falou assim, o crente vive em crise. Ninguém entendeu nada. Eu falei, explica aí, doutor, para a gente. Eu falei, simples. Quem não conhece a palavra, os princípios, quem não tem o Espírito Santo, matar, mentir, roubar, babá. Tudo bem, o mundo é dos espertos. Lei de Gerson. Só que quando você se rende a Jesus, você conhece a verdade, o Espírito Santo ele está fazendo justamente com que você aplique a verdade que você conheceu. Então, mentiu, ele vai estar lá. Você sabe que está errado. Você fica em crise. Até você fazer o quê? Se quebrantar. Posso contar um testemunho? Mano. Agora já, da volta. Eu não sei se eu contei para o Rafael inteiro, mas eu contei metade. Domingo, não passado, retrasado. Eu vou na igreja às 10 da manhã, é meu horário, né? Só que aí uma amiga minha que também vai, falou assim... Eu falei, vamos às 4? Aí, porque eu tinha dormido tarde, aí ela falou assim, então vamos. Aí depois ela, não, às 4 não dá, vamos às 6? Eu falei, então tá, vamos às 6. No fim ela não foi e eu fui às 6, tá. Aí foi maravilhoso e tal. Acabou, resumindo, né? Vou embora. E eu, quando tenho fome, eu sou, assim... outra pessoa. Aí... Somos nós. Eu fui no culto das 6, despreparado. Então, eu saí do culto, assim, parecia que tinha um buraco no meu estômago, de fome. Eu já saí mandando um áudio. Rafael, pede um lanche pra mim, não sei o que lá. Ele, não, mas tem macarrão. E eu, tipo assim, já na loucura de, tipo... Agora vai ter o congestionamento, até eu chegar na minha casa, pegar, né? Vai demorar uns 30, 40 minutos. Se ele pedir o lanche, a hora que eu chegar, o lanche já tá lá. É tudo assim, porque a fome, ela chega num nível... Ela tá rindo porque sou eu igualzinho. Eu fico mal-humorado, eu me transformo. Quem tem músculo é assim, viu? Cara, olha... Não, é do nada, não é, pastor? Abre um buraco negro no estômago. Eu sou outra pessoa. Não. Aí, ó o Espírito Elas Santo. ficam loucas. Dá comida pra esse homem, dá comida. Ó o Espírito Santo me tratando. Aí saí para ir pro estacionamento. Tô passando, uma senhora
perguntando pro moço que estava no estacionamento: será que você não consegue uma carona para me levar em casa? E eu ouvi ela falando. Só que naquela hora que eu ouvi, eu já falei assim dentro de mim: não sou eu essa pessoa que vai te dar carona. Já pensei na hora, porque eu falei assim: tô com fome, se eu for dar carona pra essa mulher, né? Aí já comecei. Entrei no carro e continuei mandando mensagem pro Rafael. Tô saindo da igreja, o moço, pra mim. Eu falei: ai, não, meu Deus, por que o meu carro? Aí abriu o vidro. Aí eu falei assim: você poderia dar carona pra essa senhora? Pra onde você tá indo? Eu falei: pra onde que ela tá indo? Ah, pro centro. Aí eu falei assim: ah, eu vou pela pista, eu não vou pro centro. Aí na hora, uma coisa dentro de mim: dá pra você ir pelo meio da cidade. Aí respirei fundo. Aí eu falei, abri o vidro, olhei pra senhora. Falei: a senhora mora no centro? Ela: não. Eu falei: onde que a senhora mora? Eu moro atrás da TVI. Aí na hora, o Espírito Santo já falou: pode mandar ela entrar no carro. Porque você mora perto dela. Tipo, como você não vai dar carona pra ela, né? Aí eu falei: então tá, pode entrar, vou te levar. Aí fui levar a senhora. Aí no meio do caminho, eu conversei pouco, porque era uma senhora assim, bem, sabe, assim, tímida. Mas falei assim: preciso saber o propósito, né, disso tudo, porque com fome, ter que mudar meu caminho, porque querendo ou não, ia ter que ir pra lá pra depois voltar. Na minha cabeça era isso, né? Aham. Falei assim: mas Deus tem algum propósito nisso? Tô saindo da igreja, na pura unção, tinha chorado, não é possível, né? Tá me testando, só pode. Aí eu falei pra ela. Adoro. Aí eu falei assim: por que a senhora falou que a senhora ia pro centro se a senhora mora atrás da TVI? Ah, porque pro centro é mais fácil eu conseguir carona. Aí eu falei assim: mas e aí do centro como que a senhora vai embora? A pé. Nossa, a hora que ela falou a pé. Aí o Espírito Santo, nossa, aí é aquela lavada, né, que você tem até vergonha. Eu não sabia nem onde que eu enfiava a minha cara, porque não era nem pra mulher, né? Aí eu pensei: eu com um carro, vou chegar na minha casa, ou vai ter o lanche, ou vai ter o macarrão, o que for, né? E ela pede carona pro centro, uma senhora que devia ter uns 60 e poucos anos, mas uma senhora assim, que você via que já era uma senhora, né? E eu falei: meu Deus. E eu passei por essa senhora, meu primeiro pensamento foi: não quero dar carona pra ela porque eu tô com fome, né? E aí depois ele me deu essa lição linda de vida, porque eu falei: não tem, né? Não tem como ter um desfecho essa história pra mim. E aí eu cheguei em casa e fui comer. Eu comi, passou minha fome, mas eu aprendi. É aquele olhar que às vezes você esquece de ter pro próximo, porque você só olha pra você, né? O Rafael fala muito isso pra mim, porque o Rafael não é nada egoísta. O Rafael, ele é de todos. O Rafael é aquele que para ouvir e fica 2 horas ouvindo. E se não, tipo, não cortar, ele continua ouvindo. Ele pode estar com fome, ele pode estar com sono, ele pode estar com frio, o que for. E eu sou o oposto do Rafael. E isso, às vezes, me incomoda nele. O fato dele ser tão prestativo, ser tão, sabe, se doar tanto, fazer tanto pelo outro. E aí Deus tem falado muito isso comigo, do meu egoísmo, de ser muito egoísta, de pensar só em mim, no meu tempo, no meu momento, na minha fome, no meu sono, sabe? No meu cansaço, é tudo meu, tudo meu. E o Rafael, às vezes, me falava isso. Ai, você é egoísta. Umas coisas pequenas, às vezes, em casa, né? E ele fala assim: nossa, mas você só pensa em você. Mas eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E é o meu marido, que me ama me falando, Exato. né? Mas olha a diferença quando o Espírito Santo te toca. É isso aí. Exatamente. Eu consegui ver o meu egoísmo com forma. Uhum. E aí eu me senti tão mal, tão mal, tão mal. Amanhã eu posso estar sendo egoísta de novo, porque foi o que eu falei para o Rafael: eu tô tentando ser melhor, tô pedindo para Deus me moldar e para cada dia eu ser menos egoísta. Não é que amanhã eu vou acordar menos egoísta, né? Mas o fato de eu enxergar o meu egoísmo e me render aos pés do Senhor e falar: me muda, eu acho que aí que tá uma chave, né, que vira dentro da gente. E aí eu acho que linka com esse lance de
sentir quando tá fazendo algo errado. Perfeito. Porque Exatamente isso. a próxima vez que eu pensar eu, meu, minha, eu vou lembrar que o Espírito Santo me mostrou o meu egoísmo. E aí eu posso até falar assim, a minha fome, mas aí eu posso pausar e tentar reagir de uma forma diferente. Não agir tanto pelo impulso do egoísmo. Agora, vamos lá, olha que coisa bacana. Só essa colocação da margem para 2 horas de podcast. Vamos falar sobre maturidade cristã. Isso aqui é muito legal. Esse é o compromisso que o Senhor tem conosco, no sentido de querer nos levar, no tocante ao Espírito de Deus, nos conduzir a fim de que o nosso caráter esteja cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Ótimo. Então, Ele nos ama demais para permitir simplesmente ficar alheio às nossas debilidades. Então, Ele vem nos confrontar em amor, não tem acusação. O Espírito Santo nunca vem. Como é que pode? Você acabou de sair do culto, você tem um carro e vai deixar... Ele nunca vai falar isso. Ele vem desse jeito que você compartilhou, né? É sutil, é amor, né? Então, a questão é essa. Ele nunca vai desistir até você chegar num ponto como esse. E é muito legal você colocar essa questão. Não existe uma formatura onde você recebe o canudo, estou livre do meu egoísmo. Eu comparo a nossa carne com o Jason. Você lembra, Rafa, do Sexta-feira 13? Ah, vale a pena. Já me ouviu falar do Jason, já? Cara, é incrível, meu. O Jason morre no Sexta-feira 13, parte 1. Ele morre no final, eles matam ele. Aí o Sexta-feira 13, parte 2. Cara, começa do mesmo jeitinho. Os adolescentes jogando frescobol, não sei o quê. Quem que vem do pântano? O Jason. Explode ele no 2. No 3, ele de novo. Mas que inferno! Como é que assim, mata e ele vem? É o orgulho, é o egoísmo, é a nossa carne. Ela nunca melhora. A gente vai lutar com ela sempre. Correto? Então, qual é a chave? Quanto mais pertinho do Espírito de Deus, quanto mais pertinho da palavra, mais sensível a gente fica às orientações dele. É isso. Agora, vamos lá. Maturidade. Qual é o erro que as pessoas podem cometer? Vamos supor que a Natália, a partir de hoje, fala assim, a partir de hoje, quem me pedir carona, eu vou dar carona. Não, porque aí tem o pessoal que vai para um outro extremo. Não, meu amigo, você vai ser sensível à voz do Espírito. Porque às vezes tem uns que estão pedindo carona que é agente do diabo para poder te matar, te roubar, te não sei o quê. Não, e eu também só dei porque eu senti no coração e ela tá dentro da igreja. E foi o moço, guardião lá, né? que falou. Então, ter essa noção é importante. Sempre buscar sabedoria e discernimento à voz do Espírito Santo. Parabéns. E aí, no fim, eu entendi que não fui eu que ajudei ela, né? Foi ela que me ajudou. Exato. Porque ainda o Rafael falou assim, ainda ela poderia chegar no centro e andar até a casa dela com fome. Uhum. E eu falei, exatamente. E, nossa, mas aí ela me falou muita coisa, assim, no meio do caminho, que eram umas coisas muito específicas, assim, sabe? Que você falava assim, meu Deus, tá bom, já entendi. Sabe? Que você fala assim, tá bom, chega, que eu já entendi, não precisa mais, já dei a carona. Aí ela falou assim, não precisa me deixar na porta de casa. Se você quiser, pode me deixar, tipo, na avenida, né? Não, eu falei, vou deixar a senhora na porta da sua casa. Tipo, eu tinha que fazer aquilo, sabe? Era uma coisa... e depois eu fiquei pensando. Mas aí eu gosto muito de falar desse lance da sensibilidade do Espírito Santo. E de tentar cada vez mais sentir, sabe? Eu acho que é um tema que... Não sei se... Porque, pelo que eu consumo, às vezes acho que não é um tema que aborda um tanto...
essa sensibilidade do Espírito Santo, para as pessoas entenderem mais, que elas podem ter esse acesso, que elas podem sentir. Porque às vezes eu falo assim, Deus fala comigo. Mas como que Deus fala comigo? Deus não fala comigo no meu ouvido. Deus pode falar comigo através de uma pregação do pastor, através de um stories que a pastora postou, através de várias coisas. Deus pode falar com a gente, não é só com o Espírito Santo. Mas é gostoso sentir esse incomodinho, né? Que eu falo até pro Rafael, eu falo assim, às vezes eu sinto que é do Espírito Santo, porque enquanto eu não faço, não passa, fica, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí você vai e faz, e aí alivia, e aí passa. E eu fico muitas vezes esperando a Natália falar, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Porque ela toma muitas decisões, a gente conversa muito. E ela fala, Rafael, isso... Eu tenho que orar. Eu tenho que orar, eu tenho que legal. sentir. E a gente passou uma coisa essa semana que ainda a gente não pode contar, que é surpresa, que em breve vocês vão ficar sabendo também. Mas eu falei assim pra ele, eu não tô com o coração manso, confortável. Espera eu orar. Espera eu ter certeza. Só que aí ele, na ansiedade dele, não esperou. Aí deu uma coisa errada no meio do caminho. Aí depois eu falei pra ele, meu coração não tava manso ainda. E aí, a hora que a coisa deu certo, meu coração tava manso. Aí eu falei, tá vendo? Eu falei pra você esperar. E eu respeito muito, porque muitas mudanças na nossa vida veio de palavras que a Natália soltou, assim, falou, o Espírito Santo me disse. E na primeira, na segunda vez, você fala, é doida. Né? Na primeira, na segunda. Na terceira, opa, peraí. Toda vez que ela fala uma coisa dessa, assim, que ela sentiu, é coisa boa. Porque o Rafael, ele, assim, apesar dele não ir na igreja, né, ainda, eu já falei pra ele que Deus já tá ali, ele já pode se preparando. Eu sou um médico que evangeliza, Natália, isso é uma coisa que você não Mas sabe. assim, o Rafael também tem um testemunho, vou ter que entrevistar o Rafael aqui, né, porque o Rafael, quando eu conheci, ele era praticamente ateu, né, e hoje ele tem... Era um cara muito ligado na ciência, achava que a ciência, e o dia que eu fui ver o quão grande é o amor de Deus e o quão... Milagres. Tá? Milagres são coisas inexplicáveis, lindas e maravilhosas e que só as pessoas que têm fé, às vezes até as pessoas que não têm fé podem ver. Mas eu sendo muito cético, vi muitos milagres em vidas de pessoas. Uau. Então, a partir daí, eu comecei a me aquebrantar mais. E eu acho muito bonitinho, porque um dia ele falou assim pra mim que ele não sabia orar. E aí eu falei pra ele que orar era conversar com Deus, que não tem que orar bonito, né? Orar é tipo, eu converso com Deus normal. Tem dia que eu converso até brava. Se eu tô brava, não adianta eu falar, oi, Jesus. Eu tô, tipo, super brava. Eu falo, Deus, tá de sacanagem, né? Porque eu troco ideia mesmo, é meu pai. E aí ele fala que hoje ele ora, que hoje ele consegue falar com Deus. E antes ele não conseguia, porque ele achava que tinha que ter, né, um formato para falar com Deus. Que eu acho que isso é legal também a gente falar, né? Perfeito. Que você não precisa ter formato. Essa semana passada, como eu disse, está acontecendo muita coisa na minha vida. Parece até mentira, mas é verdade, gente. E aí aconteceu uma coisa muito triste comigo essa semana que passou. O Rafael sabe do que eu estou falando, mas é uma coisa mais íntima. E eu saí para pegar uma coisa de um entregador que foi entregar em casa. E na hora que eu saí, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, por quê? Me explica. Triste, amargurada. Aí, antes de dormir, eu peguei o livro que eu tô lendo, que é aquele do propósito, que é 1 por dia, que eu nunca tinha lido aquele livro, onde que eu existia, que eu nunca li. Propósito da vida. Uma vida com propósito. Caiu. Gente, assim, eu tinha acabado de olhar pro céu com o coração triste. E daí a pouco eu tava rindo e agradecendo, porque caiu exatamente quando Deus falou assim: eu estou moldando o seu caráter. Uau. É por isso. Tipo, Senhor, desisto. Não quero mais. Cansei. Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu estou moldando o seu caráter. Na hora, eu falei pro Rafael, falei,
é tipo assim, sabe? Inexplicável. Eu sabia que ele estava me respondendo. Era pra mim que ele estava falando. Ainda ele falou assim, você reclama demais. Eu falei, mas ele me responde. E mesmo reclamando demais, ele me responde. Então, talvez, será que as pessoas não teriam que reclamar demais para Deus? Sabe? Reclamar, eu acho que não é a palavra mais certa. Conversar mais. Não, eu falo assim, reclamar, porque às vezes você tá tão angustiada, você tá tão você tem intimidade para perguntar, né? Para falar, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Me ajuda, me orienta. É se derramar, né? Talvez seja essa a colocação. Porque, veja só, a Bíblia fala que Jesus no Getsemane, ele derrama toda a ansiedade dele aos pés do Senhor. Ansiedade é um pecado? É, quando você guarda para si e não coloca na pessoa certa. Então, Jesus no Getsemane, ele fala, Pai, se possível, passa de mim. Eu estou angustiado, mas ele se derrama, ele apresenta isso diante de Deus. Então, você usou, né, o reclamar. Jesus não está reclamando, mas ele está se derramando. Ele está colocando aquilo que a humanidade dele está sentindo, né? Então, ele sabia do sofrimento, da dor, mas principalmente da separação que ele teria do Pai quando tomasse sobre si os pecados. Imagine. Então, é o único momento na eternidade em que há esse lapso, onde há uma quebra de comunhão íntima. Então, Jesus, ele fala, ele se derrama. E a resposta sempre vem. É isso que você tem experimentado. E é o que eu aconselho as pessoas a fazerem. Eu falo, para de viver religião e viva relacionamento. É isso. É isso que ele quer. Relacionamento. É, porque se a gente busca, a gente encontra, né? É muito certo. Uhum. Eu falei que eu queria falar o que aconteceu hoje à tarde. Eu até dei um spoiler no vídeo que eu gravei me maquiando, que eu já soltei no Instagram antes de vir pra cá, falando que eu ia gravar com vocês e que eu estava ansiosa. E que realmente eu estava ansiosa, porque se ansiedade é pecado, então eu estava em pecado, pastor, porque eu estava... Cheguei aqui e falei, Rafael, eu tô com borboletas no estômago, alguma coisa assim que parece... E ainda eu falei, não sei se é porque é o primeiro projeto que eu falo assim, é do Senhor, e aí parece que a responsabilidade, né, dobrou, triplicou, não sei. Mas eu nunca tinha feito nada assim, que eu teria que ter direcionamento de Deus. Porque quando você vai fazer uma maquiagem, as coisas que eu faço do meu jeito, eu não tenho que me preparar, né? Então, foi a primeira vez, assim, que essa semana eu me preparei para algo do Senhor. Então, uma novidade isso para mim. Então, eu queria, assim, Deus, todos os dias, orando e pedindo direcionamento, porque eu tinha escolhido o episódio Recomeço, porque eu queria falar do meu recomeço e para as pessoas também que estão afastadas voltarem, né, recomeçarem. Sentirem de novo esse primeiro amor. Mas eu falei assim, Senhor, eu não posso chegar lá e tipo assim, oi, tudo bem? E, né? Eu não sei olhar na Bíblia. Aí, olha como Deus é lindo, minha sogra. Você precisa ter uma Bíblia de estudos. Eu falei, ai, é verdade. Aí a Cíntia me indicou. Aí eu já fui domingo na igreja para comprar a Bíblia de estudo. Por quê? Porque referências bíblicas de assuntos, eu não sabia até ontem como que fazia isso. Eu falava assim, gente, mas como será que o pastor vai lá falar e ele fala assim, lá no tal, como que ele sabe que daquele assunto tá lá naquele negócio? Tudo bem, ele já leu bastante, né? Mas deve ter alguma coisinha que direciona, não é possível. E aí, agora que eu tô aprendendo, aí comprei a Bíblia de estudo. Aí, se tem lá as palavras que te leva, né, no texto da Bíblia. Gente, achei surreal, experimentei tudo novo, viu? Aí, amei. Aí, comprei a Bíblia e tô orando, Senhor, me direciona, o que é pra eu falar. Menina, e era domingo e eu não tinha nada. Eu falei, será que eu tô orando errado, né? Não estava tocando nada. Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso ter algum cronograma, alguma coisa, eu preciso, né? Aí, de repente, começou a me dar uns starts. Aí comecei, né? Peguei aqui, já comecei. Falei, eu acho que é do Espírito Santo, né? Então, vamos. E todo dia lendo, inclusive, quero falar do seu devocional, que está, assim,
maravilhoso. É o primeiro que eu não falho até agora. Que legal. Eu estou, assim, mais um dia lendo o devocional. E agora eu leio o devocional e depois eu vou ler a Bíblia. Isso. Do que você deu lá, do Cronograma de leitura. eu vejo tudo. É a hora que eu vejo, faz 1 hora que eu tô lendo a Bíblia. Eu não tinha hábito de ler a Bíblia. Aí, voltando. Gente, que coisa mais linda. Vocês sabem o que me fez querer conhecer mais de Jesus? The Chosen. É demais. Recomendo muito. Posso falar uma coisa? Eu tava assistindo, olha que start. Quando eu tava voltando pra igreja, eu tava assistindo. E aí, é a coisa mais linda. Porque ler, às vezes você não visualiza, né? E eu falava assim, gente, mas que Jesus, né? Se esse homem que não é Jesus, pensei, né? Já é assim, imagina Jesus. Boa. É isso. Aí eu falei assim, eu queria ter vivido nessa época. Porque deve ter sido demais quem conheceu Jesus. Comecei na minha cabeça a fantasiar. De repente eu senti assim no meu coração. Você pode estar comigo todos os dias. Uhum. Uau. Nossa, que vontade que me deu de conhecer mais Jesus, de saber mais a história dele. Eu acho que essa série, ela vai alcançar muitas pessoas para Jesus. Porque aí depois eu fui ler na Bíblia, é igualzinho, né? Eles não mudam. Não, exatamente. E aí é muito lindo ver. Lindo. Tá, me perdi. Vou voltar. Aí, hoje, o que aconteceu? O Rafael não sabe, deixei pra contar agora, porque ele é chorão. Vamos ver se ele vai chorar. Eu já tô com o olho cheio d'água 30 vezes aqui. Ainda bem que não tem câmera pra mim ainda. Se tivesse... Aí hoje, eu tinha que me... Aí, olha só. Eu passei mal ontem. E eu acho que eu passei mal de ansiedade, porque eu não sei. Eu tô comendo muito doce, confesso. Mas ontem eu passei um mal do nada. Minha pressão caiu de manhã, depois do treino. Eu tive que parar de treinar. E estômago ruim, barriga ruim e tal. E aí, eu falei, eu preciso ficar quietinha. Hoje eu não treinei. Falei, eu preciso estar bem, preciso, né? Até falei nos stories de manhã. Aí, depois do almoço, eu fui, almocei. Rafael foi pro trabalho, abri a Bíblia. Falei, agora eu vou ler. Antes de fazer as coisas do podcast, falei, Deus, eu preciso fechar isso, né? Preciso... nós, eu e você agora, vamos lá. Só que eu não consigo ler ouvindo música. Por exemplo, se eu tô lendo e ele tá ouvindo negócio, não consigo prestar atenção. Gente, mas não sei como que Deus é, né? Aí tava ligada a música. Eu falei, eu vou só baixar, não vou desligar. Baixei. E comecei a ler a Bíblia. E começou a fluir, com a musiquinha de fundo. Eu achei até estranho. Aí eu fui lá naquele fim lá da Bíblia, aí eu tava procurando umas palavras. Restaurar. E tava lendo algumas coisas sobre restaurar. Tá, tô com o interfone na minha casa. Aí atendi, aí a pessoa falou assim, é da floricultura. Aí eu falei, mas eu não tô esperando a floricultura. Mas ninguém espera floricultura, né, gente? Recebi flores na cara dele. Aí eu falei assim, mas eu não tô esperando a floricultura. Aí, peraí, então. Na onde que é? É Natália Romero. É Natália Romero. É você mesmo, né? Então, se é flores pra mim, manda entrar. Então tá bom. Aí entrou. Chegou um buquê gigante, assim, de flores. Eu falei assim, gente, que me mandou essas flores? Não foi meu marido, eu tenho certeza. Eu teria mandado outra coisa. Aí, gente, olha isso. Deus é lindo demais, meu Deus. Abri. A hora que eu comecei a ler, que é de uma pessoa muito especial, é a Miriana. Deus é lindo demais, gente. Tá, li, lindo. Só que a hora que eu acabei de ler o cartão, a música que estava de fundo era aquela recebe a cura. Não vou cantar porque eu sou péssima. E estava muito baixo, porque eu estava lendo. E eu não tinha aumentado o som. Só que parecia que ela estava alta. E com aquelas flores na mão e aquilo que eu tinha lido no papel, eu não consegui ficar de pé. Eu me ajoelhei na cozinha e comecei a chorar, 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 chorar. E sentindo muita presença de Deus, eu até anotei, porque foi tão forte que eu falei, meu Deus,
A hora que eu tô ajoelhada, começa a tocar uma música que tem na minha playlist da época que eu era criança, que eu ia na igreja, que eu tinha 8, 9 anos. Em seguida dessa que estava tocando, que é aquela A Único que é Digno. E essa música tocava na presbiteriana quando eu ia, que eu era criança. E eu amava. E eu tenho ela na minha playlist, porque sempre que eu tenho dificuldade de dormir, é uma música que eu canto em pensamento. E a hora que ela começou a tocar, eu ajoelhada no chão, o Espírito Santo me levou lá na presbiteriana. E ele falou assim para mim: filha, é essa criança que eu quero de volta. Uau. Ela adorava, eu cantava, eu gosto muito da parte do louvor. Quando eu era criança, que eu ia com a minha mãe e com meu pai na igreja, eu amava a escola dominical, eu amava a parte do louvor. E ele falou assim, essa criança, ela adorava sem querer nada em troca. Ele me levou lá. E aí eu fiquei ali louvando no chão. Aí a hora que passou, que eu voltei, ele me falou o seguinte: a flor representa a vida, que tem que ser regada todos os dias com o poder do Espírito Santo, porque senão ela morre. Vida espiritual. A pessoa que te enviou representa as vidas que serão salvas através do seu testemunho. E a música que estava tocando na hora é para te lembrar, minha filha, que eu cuido de todos os detalhes. Gente, eu nunca vivi nada igual na minha vida. E naquele momento eu entendi. Eu falei assim, Deus, eu só sabia falar obrigada, obrigada, obrigada. Eu não sei quantas vezes que eu falei obrigada. Mas aí eu entendi que é isso que ele quer de mim, que eu tava no caminho certo, que eu tava fazendo tudo certinho essa semana toda, né? E que ele tava cuidando de tudo, que eu não precisava ficar preocupada. Que o dia do podcast era hoje. Que tudo acontece. Ele já sabia a música que ia estar tocando. Ele já sabia o que eu ia estar lendo. Uau. Ele já sabia as flores que eu ia receber. Eu nem gosto de ganhar flor. Eu falo para as pessoas, não me dá flor, me dá outra coisa. Flor morre. Só que essa pessoa foi usada para me presentear com flor porque ele queria me mostrar a importância da vida, né? Em uma coisa tão simples, que é um buquê de flores. E aí, naquele momento, eu entendi. Eu falei assim... Entendi. Sabe? Eu entendi. Eu não tenho... Eu não tenho que falar. Falar para vocês alguma coisa, porque eu não estou conseguindo mais falar. Uau. Sabe o que me vem ao coração? E eu sempre costumo compartilhar com algumas pessoas quando eu sinto no Espírito, e sinto isso agora. Esse chamado que você, inclusive, acho que antes de começar a gravação, você já estava colocando para a gente aqui em off, né? Para minha vida está nas mãos de Deus, o que Ele quiser mandar. Na verdade, o nosso Deus é um Deus que não está preso ao tempo, Ele é Senhor do tempo. E quando você me fala da música, da criança, quando você se viu e tal, aí você, essa experiência é essa menina, se você puxar na memória, e me vem no espírito muito forte, que foi lá, foi naquele momento que algo despertou em você. Não interessam os parênteses que surgiram na sua vida, das perdas, das lágrimas, das dores, do tempo que você achou que estava distante, mas Ele nunca a viu distante, porque Ele sempre esteve contigo. Então, quando Ele te dá uma experiência dessa, onde você se vê, Ele fala, esse coração, é porque Ele está dizendo, aqui começou, e nunca mais parou.
Então, a gente pode ver como que toda essa nossa conversa aqui não teve nenhum combinado antes, né? Sentamos aqui, a gente pode ver que voltamos ao início do que você começou o podcast. E aquilo que eu abordei, que muitas vezes as experiências de hoje, o Senhor primeiro nos permitiu viver algo lá, e você pode perceber que a primeira experiência te fortaleceu, te guardou, te blindou nos momentos difíceis, de dores, de traumas. Para quê? Para cumprir e viver o que Ele quer que você viva. Como assim? Viver o quê? Deus está procurando funcionários? Não, Ele é teu Pai. Ele quer que você viva o exponencial. O que eu de verdade entendo da palavra? Nós somos chamados para viver, sabe? Nós fomos criados e planejados para vislumbrar a glória de Deus. Foi para a glória de Deus que nascemos. Então, o Rafael, compartilhando exatamente isso, falou assim, eu era cético, mas a minha vivência, o que eu amadureço todos os dias, me faz entender que não é só isso, há algo sobrenatural. Aí você vai e ele ora, e ele tem se rendido, e a gente começa a ver que todas as coisas, elas nos levam para esse momento. O que os seus ouvintes e os seus seguidores vão perceber, não apenas no podcast de hoje, mas de todos os que você promover aqui, é que o Senhor nos convida para este relacionamento. Não é um lugar de troca, vem que eu vou te dar. Não, vem porque eu sou a essência do que você está buscando. Quando nós nos deparamos com essa intimidade com Ele, todo o restante não tem importância. Fala para mim, Natália, se você trocaria a viagem dos teus sonhos pelo momento que você teve hoje sozinha no chão da tua cozinha. Não. Não troca. Não troca. O carro dos sonhos, a casa, você não troca. Nada paga aquele momento. Nada é único. E foi um vislumbre, um pouquinho de algo que você e eu temos acesso todos os dias pelos méritos de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é uma igreja que te leva para o céu. Não é uma bispo que detém a verdade. Jesus é a verdade. A gente compartilha exatamente disso, do que vivemos com Ele nessa simplicidade e que nos completa. É simples e é tudo. E aí eu acho que o querer conhecê-lo, né, também, porque eu sinto essa diferença da outra vez que, quando eu voltei para Jesus, eu tava com a mentalidade de que parecia uma troca, sabe? Que eu tinha que fazer para ganhar algo. Eu não tinha entendido ainda que vai muito além disso, sabe? Muito, Eu tô entendendo agora. Então, também eu entendi tudo hoje, né? Ficou, assim, tudo muito claro. Porque, às vezes, eu nunca tive esse... Eu achei lindo isso em mim, porque eu nunca tive esse start de escrever. É um sermão isso aí, uma mensagem. Sabe? Eu achei tão lindo. Eu falei assim, gente, não acredito. E eu escrevia chorando e eu falava assim, obrigada, meu Deus. E parecia que ele estava ditando Isso. Guarda isso. Vou guardar. Cada palavra que ele falava, eu ia ditando. E aí depois eu li e eu falei, uau, meu Deus. Eu não só vivi a experiência, né? Porque não tem como ninguém saber como foi, só eu. Mas tem como eu passar para as pessoas em palavras pelo menos um pouquinho daquilo que eu vivi e que eu quero viver, né? Então, assim, vocês fazem parte disso. Para mim, falar que eu estava ansiosa em recebê-los hoje e que eu estava me preparando tanto, né? Porque a gente tem meio que, às vezes, aquele negócio, não posso desapontar, né? Meu bispo, minha bispa, não sou tão assim, né? Porque a gente tem isso, é natural. A gente admira, né? A Karen, a pregação que eu assisti dela agora no meu retorno, que eu quero convidá-la também para vir, porque
eu acho que é uma abordagem muito mais atual para sem dúvida. moçada. E, gente, que coisa linda de ver. E aí você começa a enxergar e fala assim, Deus, eu quero isso para mim, sabe? Eu quero ser cheia, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim igual quando eu olho para a pastora e vejo nela, igual eu olho para Karen e vejo nela, igual eu olho para o pastor e vejo nele. Eu quero isso, que as pessoas olhem para mim e vejam isso, que é o quê? Que é a sua luz, que é a sua vida, que é o seu brilho. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar, se vocês quiserem, tiverem mais alguma coisa para colocar. Mas muito obrigada por ter vindo no primeiro episódio. Eu creio que muitas vidas serão tocadas. Amém. E espero recebê-los, né, outras vezes, para outras conversas. Mas muito obrigada por me inspirarem, porque vocês me inspiram. E através da vida de vocês, eu venho crescendo espiritualmente. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço, né, o convite, mas, assim, estou muito feliz pela sua volta, por esse recomeço, e só não é nem conselho, uma palavra, de repente, que você nunca perca essa paixão, sabe? Eu falo para as pessoas, para as mulheres principalmente, eu sou apaixonada por Jesus. Jesus é a razão da minha vida, e cada vez que eu conheço Ele, eu quero conhecer Ele mais. Cada vez que Ele se revela a mim, e eu sei que é muito pouco, eu falo, Deus, é isso, eu quero mais, né? Então eu falo, eu nunca quero perder essa paixão e nunca perca essa paixão por Jesus. Essa sede por Ele é o que nos leva a Ele nos saciar. Porque a palavra de Deus fala que Ele sacia aquele que tem fome e tem sede. E então eu me esvazio das outras coisas, porque se eu estiver cheio das coisas do mundo, não tem como Ele me encher. Né? Então, mas quanto mais eu tenho sede dele, fome dele, ele é maior interessado. Né? Então, nunca perca isso, essa paixão, esse desejo por conhecer, essa fome pela palavra e esse relacionamento, né, de te conhecer. E eu tenho certeza que é só o começo mesmo. Né? E esse gotejar dele é como se fossem pequenas gotas. E a palavra de Deus fala que Ele vem para nos dar abundância. Então, às vezes eu comento, eu falo assim, não se contente com pequenas gotas. Porque Ele tem muito, muito, muito. Esse mergulhar é algo muito abundante. Então, a gente não pode se acostumar com o gotejar. Tem muito mais. Então, eu sei que esse startar, essa experiência que você teve, é só o começo. E quanto mais você corresponder a isso, Ele vai fazendo mais. Porque não tem como, não tem porquê Ele, né, nos impulsionar para algumas coisas e revelar Ele a outras pessoas. E Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Uma vez que a gente teve essa experiência, que a gente conhece Jesus, não tem como a gente não querer, né, mostrar Jesus. Então, quanto mais Ele se revela a nós e nos impulsiona, quanto mais a gente obedece, mais Ele vai fazer. Então, quanto mais você for obediente a essas experiências e aos impulsos, e de repente manda uma mensagem, liga para alguém, quanto mais você fizer isso, mais Ele vai fazer. Mais, e você vai ter mais e mais e mais. Então, que você nunca perca isso. Amém. Né? Que essa fome, essa alegria, essa paixão novamente, que nunca se esfrie em nome de Jesus. Amém. E eu já tenho certeza que a gente vai colher muitos e muitos frutos. Vamos ver, né, muitos frutos de tudo isso que Deus tem preparado para você. Amém. Amém. É isso aí. Parabéns. Enquanto você falava, me veio um apontamento. Guarda no coração, mas não sei se você já pensou nisso, mas me veio um livro, que você vai escrever um livro. Não sei se você já pensou nisso ou não. E você não vai acreditar. E você, parte do que você escreveu vai estar nesse livro. E Eu gravando hoje, antes de vir pra cá, eu falei, pode até assistir, tá lá no Instagram já. Eu falei assim, tá acontecendo tanta coisa na minha vida que já dá pra escrever um livro. Aí eu falei assim, quem sabe, né? Uau. Eu não vi o teu Histories hoje. Não foi no History, foi no Reels. No Reels? Vocês chegaram, eu postei, não deu nem tempo de vocês verem. Mas enquanto você falava e lia e tal. Então,
Tem muita coisa que você vai ainda colecionar de experiências. Os seus melhores dias, meses, anos ainda estão por vir. Mas me vem um livro onde você vai ser um instrumento para trazer cura na vida de muita gente. Amém, recebo. Então, experiências como essa de hoje, coisas que você já viveu, e vai guardando o coração, vai sair algo muito extraordinário aí. Amém, eu creio. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Rafael? Se emocionou bastante aí, eu vi. Chorei bastante. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui está aberto para vocês quando quiserem aparecer, quiserem falar alguma palavra. São sempre muito bem-vindos. Marcelo, que já conheço há muitos anos, já me deu uns amassos lá no jiu-jitsu. Pelo contrário, ele é faixa preta, é ele que dá que ele é muito querido. Pastora Ana, muito querida. Fizeram uma intercessão muito bonita para ela quando vieram a fazer um curso de maquiagem. Essa sala que hoje os recebe já foi uma sala que a pastora, a bispa Ana, já veio aprender e hoje veio dividir um pouco desse amor lindo que quem não se apaixona, né? Eu tenho mudado muito, eu tenho me quebrantado por conta principalmente do exemplo. Às vezes as palavras, elas não me tocam tanto. Às vezes a leitura não me toca tanto. Mas o exemplo de uma pessoa que muda, uma pessoa que melhora, uma pessoa que evolui, você fala, nossa, eu queria um pouco desse negócio que essa pessoa tem. Uau. E como que faz para eu ter? E eu estou procurando isso, porque exemplos na vida da minha mãe, exemplos na vida da Natália e de um grande amigo nosso, que um cara que eu falo assim, pô, como que um cara desse pode ser crente? E dá vontade de ser crente. Dá vontade. Fala, pô, eu quero ser crente, eu quero ter essa alegria, essa felicidade que eles têm. E vocês são muito claros e muito abençoados a ensinar isso pra gente, a trazer o amor de Jesus. Então, eu agradeço muito. Venham quando quiser. Obrigado. Quiserem mandar qualquer um da igreja aqui, se vocês quiserem fazer um quadro aqui também, fiquem à vontade. Show. Isso não é como eu construí esse lugar não por dinheiro, eu construí esse lugar por amor. Você construiu esse lugar para o Senhor, porque ele já sabia. Demais, esse estúdio aqui tá demais. Ó, deixa eu só encerrar aqui, gente, vocês viram que é só o começo, né? Falei que eu ia abrir com chave de ouro esse podcast. Deixa aí para vocês comentar, porque foi sobrenatural. Eu já sabia, Deus não ia me dar um podcast, inspire com o bispo e a bispa, não ia ser pouca coisa. Eu já sabia que ia ser maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, que em breve a gente volta. Beijo, meu povo. Valeu. Gente. Uau. Que gostoso.